ensino de Libras é sempre desafiador no seguinte sentido, né? Pelo menos para mim, que estava acostumada a lecionar uma língua de natureza oral, e a Libras, ela tem uma outra perspectiva, tem uma natureza visual, espacial, e pensar em estratégias para ensinar essa língua difere um pouco do ensino de uma língua oral. Então, eu acho que essa é a primeira questão que a gente tem que ter em mente. Eu fiz uma pequena programação aqui, pensando em algumas etapas da nossa conversa, só para organizar. Primeiro, pensar na natureza da Libras como uma língua visual. Em seguida, a gente falar um pouco sobre ensino e aprendizagem, ou seja, o que pressupõe o processo de ensinar uma língua e de aprender uma língua. Porque se eu vou falar de estratégias de ensino da Libras, eu preciso entender como é que funciona esse processo de ensino e aprendizagem de uma língua. Então, vou retomar isso um pouquinho. Vou trazer uma proposta de ensino, conhecida como APP, que é apresentação, prática e produção. Mais para frente eu explico como é que funciona. E, por último, vou trazer alguns exemplos mais concretos sobre como ensinar essa língua, ok? Vamos lá. Primeiro, Libras, uma língua visual. Acho que vocês estão vendo essa tirinha aí, do Tiquinho Ramon, em que você vê o Tiquinho, que é esse personagem, olhando para um desenho e pensando aí em qual seria, né, o sinal em libras para esse personagem, né, dos filmes que nós temos. E aí ele olha e, bom, o que chama mais a atenção é a máscara, então ele faz esse sinal aqui para Darth Vader, e depois vem aí um processo cômico de que o próprio Darth Vader aparece para ele ali e ele se assusta. Mas por que eu escolhi essa tirinha para a gente começar a nossa conversa? É visual. Por ser visual, às vezes temos uma tendência de pensar no que comumente as pessoas falam de português sinalizado. E é nesse processo que difere uma língua oral de uma língua visual, espacial. Pensar em como visualmente aquela, aquela frase ou aquele contexto pode ser percebido pelo surdo, né? Daí o fato da gente utilizar vários recursos. A professora Lucinda Ferreira Brito, já lá em 1995, ela já colocava a questão da iconicidade ser muito mais aparente nas línguas de sinais do que nas línguas orais, devido ao fato do espaço parecer mais concreto, mais palpável. Até trago uma figura aqui para ilustrar, faz parte de um projeto de letras libras lá da Universidade Federal do Paraná, em que mostra o mundo sendo percebido, né, pelo surdo, pela percepção visual. Isso é um fato que vai influenciar no seu processo de ensino de Libras. Um exemplo básico, né? Talvez fique muito mais perceptível você fazer o sinal de casa e mostrar uma casa do que escrever no quadro em português a palavra casa. Né? Assim, só para a gente já começar a pensar em estratégias de ensino. Principalmente porque a gente pode falar sobre Libras como L1, pensando aí no surdo, que tem a sua língua materna, Libras, mas hoje também é muito comum, muito frequente o ensino de Libras, pode ser como segunda língua, para ouvintes. Né? E para ambos, nós podemos utilizar estratégias visuais, ok? Mais uma frase para a gente poder refletir.
um idioma executado em uma codificação espacial, visual, pode tirar proveito de oportunidades icônicas acionadas que são indisponíveis nas línguas faladas. Ou seja, eu posso aproveitar esses recursos. Por exemplo, um sinal de telefone, né? O telefone em si, né, é um sinal que é icônico, né? Ele traz a representação desse objeto. É claro que nem todos os sinais da Libras vão ter esse recurso, mas eu posso utilizar e aproveitar de classificadores, tudo que possa remeter a um processo icônico. Em outras palavras, né, as línguas de sinais elas serão percebidas visualmente e todo o processo gramatical dessa língua, seja mecanismos fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos, todos eles vão operar em dimensões espaciais, né? Por isso, a gente reforça o uso de estratégias visuais, em especial estratégias icônicas. Começando a pensar um pouco no processo de ensino e aprendizagem, já que a gente compreendeu que estamos falando de uma língua visual e espacial e que nós podemos utilizar esses recursos, como agora eu pego esses recursos, essas características dessa língua e coloco dentro de uma sala de aula para ensinar, seja ela uma sala de aula convencional, uma aula presencial, ou seja nessa modalidade, por exemplo, que nós estamos aqui, num processo de ensino à distância. Daqui a pouco, quando a gente for falar de exemplos mais concretos, eu pretendo exemplificar algumas estratégias que nós usamos no ensino de Libras, um curso de extensão que nós temos na UFRJ, intitulado Libras para Todos, Ensino à Distância, para até ajudar de alguma forma quem está nesse momento ensinando Libras aí nessa modalidade. Mas antes, a gente precisa entender como é que funciona esse processo de ensino e aprendizagem. Eu trago aqui essa imagem, né, que diz assim, é uma outra tira, educação. Odeio estudar em casa. Por quê? Estudar em casa é mais tranquilo. Eu sei, mas não tem merenda. Bom, tem uma infinita de possibilidades de interpretação dessa imagem, mas eu vou trazer algumas aqui. E principalmente devido ao momento que a gente está vivenciando, em que boa parte das pessoas estão estudando em casa. A pensar nessa última frase, que ele diz, eu sei, mas não tem merenda, a gente precisa entender que os processos de ensino e aprendizagem são fenômenos complexos, que vão envolver desde questões sociais, econômicas, financeiras, psicológicas. Não basta eu chegar aqui e começar a dizer que o sinal de casa é esse e que esse aqui vai ser a datilologia da palavra CASA. Eu preciso entender que cada pessoa, cada ser humano tem vários fatores que vão influenciar no seu processo de aprendizagem, seja de Libras, seja de matemática, de geografia, de qualquer outro, e que vão fugir ao controle do professor, né, do material didático. Você pode estar com o melhor material didático que você julga ser o melhor material didático, mas existem fatores que fogem ao seu controle. Então, eu escolhi até essa imagem porque durante 6 anos eu trabalhei em escolas públicas aqui no estado do Rio de Janeiro, e a gente enfrenta, né, dando aula dentro de comunidade, alunos que muitas vezes não têm uma condição, muitas vezes de alimentação, quanto mais vão estar ali aptos para o aprendizado. Então, assim, todos esses fatores externos vão influenciar no processo de ensino, ok? Então, idade, né? Muitas vezes as pessoas, seja criança, seja adulto, seja jovem, idoso, para cada faixa de idade, pressupõe um processo de ensino, pressupõe um tipo de material didático.
Eu não necessariamente vou utilizar o mesmo material que eu dou para um aluno do 5º ano do fundamental, eu vou utilizar na educação de jovens e adultos. Eu vou pegar aquele ensino de Libras, é, por exemplo, um alfabeto colorido, animado e cheio de desenhos infantis. Será que esse seria o melhor material para eu ensinar um surdo a usar Libras ou ensinar ouvintes para usar Libras? Então, assim, são questões que a gente precisa refletir, né? Daí o fato de muitos cursos de idiomas até classificar o pessoal por faixa etária, fazer grupos específicos. Outra questão é interesse, motivação. Por que aquela pessoa está querendo aprender a Libras? É um fato, porque se o interesse dela é ser um futuro tradutor e intérprete, eu vou aguardar dela um certo comprometimento, se ela está pensando em utilizar esse conhecimento para trabalhar, ok? É diferente da pessoa que está, de repente, estudando Libras e o objetivo dela é comunicação do dia a dia, ok? Então, quando você se depara com uma turma, você vai encontrar ali os mais variados perfis possíveis. E também princípios cognitivos, porque há pessoas que têm mais facilidades em desenvolver um aprendizado de uma língua, ou pode ter também mais facilidade, digamos, com as mãos. Tem pessoas que têm dificuldade também, não é só cognitivo, é físico, né? Tem pessoas que vão ter dificuldades para fazer algumas configurações de mão, alguns movimentos. Isso precisa ser levado, né, em conta. Princípios afetivos também, né? Qual é a relação que essa pessoa tem com o seu professor, com a sua turma, se ela está num ambiente confortável para sinalizar, ou se ela acha que aquilo a expõe ou não. Isso precisa ser pensado. Princípios linguísticos também, né? Existe a influência da língua materna nesse processo de aprendizado da língua. Por exemplo, há uma tendência natural, e aí eu falo muito em relação ao ouvinte brasileiro que aprende Libras. Muitas vezes ele vai pegar aquela estrutura do português, né? Eu comprei um carro, que tradicionalmente é sujeito, verbo e objeto, e ele vai pegar essa estrutura e vai simplesmente transpor ela para Libras, sendo que a estrutura sintática da Libras ela pode variar bastante. Eu posso começar, né? O carro eu comprei, eu posso. A Libras me permite esse tipo de estrutura. Então, existe sim princípios cognitivos da língua materna que vão influenciar. Existe também o conhecimento de gramática que cada um tem. Dar aula para uma pessoa que, de repente, tem um mínimo de conhecimento de gramática, ela sabe o que é um substantivo, o que é um verbo, o que é um adjetivo, já ajuda, diferente de talvez um que não tem esse conhecimento. Eu estou trazendo essas reflexões aqui, não com a ideia de que, caramba, é muito difícil, então, se eu tiver que pensar em todas essas coisas na hora de dar aula, nossa, vai ser muito complexo. Não, a minha intenção não é essa. A minha intenção é mostrar que existem várias variáveis, algumas que eu citei, outras que eu não citei aqui, que vão influenciar nesse processo de aprendizado. A professora Audrey Jessie, ela também traz isso, mostrando que cada aluno tem um perfil. Existem aqueles que têm um perfil mais concreto, ou seja, eles aprendem quando você coloca as coisas mais claras para eles. Outros já são mais analíticos, eles preferem tudo muito sistematizado. Olha, agora vai ser a hora de copiar o sinal, depois a gente vai fazer o diálogo, depois você vai apresentar, sabe? Hoje a aula é sobre isso, amanhã é sobre aquilo. Existem pessoas que têm esse perfil e outras que já têm um perfil comunicativo, precisam comunicar, precisam trocar com alguém para aprender, né? Por isso gostam de trabalho em grupo. Já tem outros que não. Por exemplo, o que ela chama de autoritariamente orientado.
preferem o professor como uma figura do conhecimento que vai expor ali quais são as etapas do ensino, que controla todas as atividades. E é muito engraçado você visualizar esses perfis enquanto você está dando aula. Por isso que é necessário a gente pensar numa proposta flexível. Eu não posso ter um processo, às vezes, de avaliação em sala de aula em que todas as minhas atividades vão depender de uma atividade em grupo. E sabe, existe aquele aluno que não vai se desenvolver bem nesse tipo de atividade. Por isso que é bom a gente ter uma variedade e também uma variedade de explicação. Eu, geralmente, quando estou lecionando, pelo menos duas formas eu tento para explicar um determinado conceito. Por exemplo, primeiro eu utilizo um recurso visual, depois eu posso utilizar um classificador para explicar, ou então eu utilizo um diálogo. Vamos supor que eu estou trabalhando verbos com concordância em Libras, né? Em que eu ajudo, você me ajuda, crio frases para que eles possam praticar isso, quem está ajudando quem, proponho um jogo. Tudo isso depende da quantidade de tempo, da quantidade de aluno que você tem, são variáveis, mas que a gente precisa ponderar. Agora, o que a gente espera que um aluno de Libras ele desenvolva? Nós esperamos que ele possa ter habilidade, né, para compreender, ou seja, ver alguém sinalizando em Libras e compreender o que está sendo dito, e esperamos que ele também possa ter uma produção, ou seja, que ele possa conseguir sinalizar e que outras pessoas entendam. Então, basicamente, são essas as duas habilidades que a gente espera, que ele compreenda e que ele consiga produzir. É diferente de uma língua oral. Numa língua oral, a gente espera geralmente 4 habilidades: que ele leia naquela língua, que ele ouça, né, no caso, né, de ouvintes, que ele ouça, que ele entenda, que ele escreva, né, e que ele produza, ou seja, que ele fale. Enquanto nas línguas orais nós esperamos pelo menos 4 habilidades, nas línguas de sinais, em específico na Libras, tradicionalmente, nós esperamos 2 habilidades, a de compreensão e a de produção. Agora, como que você vai trabalhar isso em sala de aula? Bom, aí são escolhas, né? Dentre elas, a gente pode falar um pouquinho de abordagens. A abordagem gramatical, a abordagem comunicativa, por exemplo, existem diversas. Numa abordagem, por exemplo, gramatical, você vai privilegiar conhecimentos gramaticais, né? Você foca, às vezes, numa poesia, ou num teatro em Libras, ou num diálogo em Libras, mas você está ali querendo focar na estrutura gramatical daquela língua, né? Você está sempre trabalhando com memorizações, é uma possibilidade. Traduções são frequentes numa abordagem gramatical, a pessoa ficar ali, Libras, português, Libras, né? Diferente de uma abordagem comunicativa, né? Em que você vai pensar muito mais em propor diferentes contextos e interações entre aluno, professor, o aluno, né? São abordagens diferentes, são escolhas que o professor ele pode fazer entre uma aula e outra, ou até mesmo no foco geral de um curso, ok? Falando um pouquinho sobre essa proposta de ensino APP, que é uma proposta que eu trago em sala de aula quando eu estou dando aula na graduação, ensino de Libras, não ensino de gramática, mas ensino de Libras. Eu uso essa proposta. Até em 2 cursos de extensão que eu tive a oportunidade de coordenar, todo o material didático foi feito em cima do APP. Do curso presencial de Libras, que eu coordenei, na minha página, no site que eu tenho, ele está todo disponível lá. Eu não fiz esse curso sozinha, eu fiz com a participação
de professores da UFRJ, de professores de outros cursos, dentre eles muitos alunos na época também participaram, a Sulamita é uma delas que participou também. E o material está lá, disponível, gratuito, e se alguém tiver interesse, vai do básico até o avançado. Tem iniciante, básico, intermediário e avançado, mostrando essa proposta de metodologia, né, APP, que é a apresentação, prática e produção. Bom, como é que ela funciona? Richard, lá em 2006, ele diz que como é que funcionaria a apresentação. Você primeiro focaria uma determinada estrutura gramatical ou um determinado vocabulário para apresentar. Eu vou falar da teoria e depois mostro na prática, ok? Em seguida, você iria propor uma prática controlada desse item gramatical. E, por último, você iria promover a produção, né, daquilo que você apresentou e praticou. Mas na produção, a ideia é que seja algo mais livre, ok? Então, vou dar um exemplo aqui em Libras, né? Vamos supor que você tenha como objetivo trabalhar esses verbos aqui, que em geral são verbos com concordância, em Libras. Emprestar, perguntar e ajudar, né? Já que é para apresentar, a gente pode apresentar, por exemplo, com algum vídeo, com surdo sinalizando. O próprio professor poderia sinalizar, né? Ou até mesmo você poderia iniciar com uma conversa, pegando um lápis, no caso se fosse presencial, de um aluno, e dizer, você me empresta? Né? Você pegaria o lápis para ele, né? Um lápis. Ah, você me empresta? Legal. Você empresta para o seu colega? Empresta para ele? Né? Uma forma de introduzir aí a relação de concordância, né? Que se for para emprestar para mim, o verbo está direcionado para mim. Se for para emprestar para você, o verbo está direcionado para você. E se for para você emprestar para o colega, ele vai passar para a próxima etapa, né? Vai sair do colega para o outro aluno. Então, essas seriam algumas possibilidades de apresentação. Em seguida, a gente teria a prática. Como a gente poderia propor essas práticas, né? A gente pode propor, né, por meio de diálogos. Você pode ter algum diálogo em que os alunos vão repetir, né? Um empresta para o outro, uma situação em sala de aula, né? Você já tem o diálogo pronto, e você coloca apenas os alunos para repetir esse diálogo, né? O diálogo é uma opção, a outra opção pode ser jogos, né? Como jogo de memória em Libras, que a gente usa também. Enfim, o segundo momento é um momento de prática. E o terceiro seria a proposta de produção. O que seria a proposta de produção? É deixá-los mais livres para produzir o conhecimento aprendido. Então, você poderia dizer, olha, agora nós estamos numa loja em que alguém vai pedir ajuda, então vai usar o verbo ajudar, vai usar o verbo perguntar para o cliente, você delimitaria quais são as estruturas, minimamente, que você quer, e deixaria uns livros, para que eles pudessem criar aí uma frase ou duas, né? São algumas opções. Opa, passou demais. São algumas das opções que nós temos, né? Eu gosto dessa proposta porque eu vejo que existem muitos cursos de Libras, assim como existem de inglês e etc. Mas eu penso que não é a quantidade de informação que às vezes você passa numa aula. Você precisa, de fato, dar oportunidade daquele conteúdo ser assimilado. Não basta eu chegar e dizer que o sinal sabe, ajudar. O sinal é emprestar. Acabou? Não, cadê a oportunidade de você desenvolver esse aprendizado?
né? Não é tão rápido que a gente aprende o idioma. E mesmo fazendo a apresentação, prática e produção, se o aluno acabou a aula também, não praticar aquele conteúdo, vai chegar na próxima aula e não vai lembrar. Mas esses dias, até conversando com uma turma, que eu estou dando aula lá na especialização, lá na UFRJ, a turma é sobre metodologia do ensino de línguas, né? Então, não é, digamos, vai um pouco além dessa oficina. Mas um dos alunos, né, colocou a seguinte questão: pedir para preparar uma aula sobre números e os colegas mostraram, né, que, olha, existe numeral cardinal, existe numeral ordinal, existe numeral que é incorporado ao mês, ao ano, ao dia da semana, aos meses. Eu achei super legal. Falei, olha, muito bom a ideia que você trouxe todos os numerais, mas particularmente, dependendo do grupo que você está, se fosse uma aula de revisão, a ideia é muito boa. Mas se for a aula que você está apresentando cada um desses numerais, por favor, não apresente-os juntos. Dê a oportunidade de apresentar isoladamente o uso de cada um, né? E depois, sim, a gente pode fazer essa mistura. Apresente, pratique, deixe ele produzir, depois volta, apresenta, pratica, produz, né? Só uma ideia. Falando agora de algumas coisas mais concretas, né? A gente já está na última etapa. Contato visual, né? Eu acho que essa é uma estratégia importante, porque estar estudando Libras numa sala de aula convencional é diferente de você estar estudando português. Só para exemplificar, a disposição das cadeiras. Eu estou falando de uma coisa muito simples. Você precisa permitir que esses alunos tenham contato visual um com o outro. O aluno da frente precisa saber o que o de trás está sinalizando, senão não participa da aula. Então, algumas sugestões. Vai sentar com os alunos? Faz a disposição das cadeiras em U para permitir o contato visual deles. Eu sei que, às vezes, eu mesmo já tive vezes de estar dando aula para a turma com 60 alunos, né? 60 e tantos. E aí é difícil você pegar um auditório e fazer isso, né? Então, é claro que o que eu estou falando aqui, eu tenho consciência que existe o ideal e existe a realidade, né? Então, às vezes a gente tem uma expectativa. Não dá para colocar todo mundo em U? Então, meu amigo, proporciona nem que seja uma atividade em dupla para que um possa sinalizar e o outro possa ver. Nas atividades agora, por exemplo, online, né, de Libras, eu tenho feito da seguinte forma: o professor está falando, deixa as câmeras fechadas, até porque a cada um que entra, as câmeras, os quadradinhos mudam todos, né? Então, deixa fechada, mas na hora de desenvolver algum tipo de atividade, eu peço que abra, para que um possa visualizar o outro sinalizando. Recursos visuais. Bom, recursos visuais a gente tem desde recursos que são mais simples, como o exemplo da imagem que tem aí, que é uma mãozinha feita de EVA, né? Já que a Suzane está programada também. Uma mãozinha feita de EVA, você pode ir dobrando, né? E colocando as configurações de mão, de acordo, né, com o que tiver, é uma possibilidade. É, Diversos tipos de estratégias, podem ser desenhos que o próprio professor imprime, podem ser slides, que são recursos visuais, uso de vídeos. Então, isso tudo contribui para o ensino. Jogos também, né? Eu coloquei aqui, isso é um print da tela da Universidade Federal de Santa Catarina,
que desenvolveu alguns jogos, desde forca até memória e jogos mais tradicionais. Eu estou falando aqui no meio virtual, se tiver a oportunidade de utilizar esses recursos, caso não, existem outros, como, por exemplo, um que eu jogava muito com os alunos, era dar uma configuração para eles, essa configuração, B, né, geralmente, né, quais sinais vocês lembram que tenha essa configuração? Aí começava, branco, entender, né? E é uma atividade que torna o aprendizado mais lúdico, né? O aprendizado não fica tão pesado, né? Então, os jogos sempre são bem-vindos. Agora, por último, eu só trago para vocês algumas estratégias que nós utilizamos lá no ensino à distância, nesse curso aqui. Ele começou lá em 2017, né? Ficou 17, 18, 19, 20. E agora a nossa última turma foi feita em julho. E por hora a gente não tem perspectiva ainda de retorno, não sei se vamos retornar, porque tem outras iniciativas com o mesmo perfil acontecendo lá na instituição. Então, a gente está vendo quais são as melhores opções de atividades de extensão. Mas nesse curso, por exemplo, o que a gente fazia, pensando também no app? A gente disponibilizava o vocabulário, que eram vídeos, glossário, né? Vamos supor, foco ali é cumprimento. Então, você ia lá, A, B, perdão, oi, tudo bem? Mostrava isoladamente isso. Ali, depois que tem o vídeo do alfabeto manual, a partir do momento que esse aluno tivesse visto os vídeos de vocabulário, existia os vídeos específicos sobre diálogo. Então, ele poderia assistir, isso é um curso online, então ele poderia assistir depois os diálogos, são diálogos curtos, 20 segundos, né? Curtinhos, em que aquele vocabulário que ele acabou de aprender, ele ia ver no diálogo. Então, você via duas pessoas se cumprimentando, falando depois o seu nome, né? E nós tínhamos o diálogo sem legenda e o com legenda. A ideia era que os alunos, na maioria, os alunos desse curso são alunos jovens e adultos e são ouvintes. Esse era o perfil. E depois ele tinha o processo ainda de ver questões gramaticais relacionadas a esse vocabulário. Depois ainda tinha piada. A gente sempre procurava trazer uma piada para divertir de alguma forma o aluno, para não ficar aquele foco só gramatical e tal. E eu conhecendo mais, mostrávamos algum item da cultura surda que tivesse a ver com o assunto. Fosse uma pintura, uma história em quadrinho, ou uma poesia, enfim. Como formas de avaliação, a gente, nesse curso, trabalhava com um quiz, em que os alunos eles tinham, por exemplo, opções A, B, C, D. Qual opção é o contrário do, digamos, do adjetivo apresentado? O adjetivo era alto, então o contrário seria baixo, né? E aí a gente colocava lá alguns sinais na letra A, um sinal de baixo, na letra B, um sinal de inteligente, e etc., para eles poderem praticar, né? E por último, né, com o advento aí da pandemia, a gente começou a fazer uso de interações online também, em que cada tutor tinha, em média, até 5, né, para atender, 5 alunos, para atender numa interação, para praticar aquele vocabulário, aquele diálogo, aquela gramática que ele tinha aprendido. Né? E era uma interação guiada no Zoom, da mesma forma, seguindo o app. Aí apresentava, lembrava o que foi apresentado, propunha um momento de prática e depois uma produção livre. E a gente teve bons resultados utilizando essa prática, né?
e tanto no presencial quanto no à distância. Foi possível ver que os alunos tiveram um aprendizado, né? Esse que era à distância era o concurso básico, então eu acho que conseguiram chegar aí minimamente, aqueles que se empenharam, é claro, né? E no presencial, hoje eu vejo alunos que estudaram com a gente no curso de extensão, chegaram sem saber Libras, fizeram o curso e hoje estão dentro do Letras Libras. Fizeram prova de proficiência, né, para entrar lá na faculdade, na UFRJ, e conseguiram. Então, assim, não é como diz aí a nossa professora Alda, né, que é assim que eu encerro essa minha breve fala, que não existe nenhuma metodologia ou método que vá conseguir, né, abarcar em sua proposta a composição heterogênea dos contextos e das diferenças individuais dos aprendizes. É claro que não existe um método perfeito, não existe uma metodologia perfeita, você vai trabalhar de acordo com o perfil da sua turma, de acordo com o conteúdo que você tem que passar, ok? Não existe um método pronto. O que eu posso trazer são estratégias. A única coisa que eu vejo que tem em comum aqui, eu trago essa outra ilustração, que é o Capitão América Surdo, né? Ele entra numa sala em que estava escrito proibido Libras, ele entra já fazendo um sinal em Libras, que é o sinal do Eu Te Amo, as crianças comemoram, porque ele entra para sinalizar. Então, eu acho que o que temos em comum é que todos queremos, sim, o uso da Libras, né? Queremos que as pessoas tenham a oportunidade de se comunicar com essa língua visual. Agora, como ensiná-las é um grande desafio, né? E a minha ideia foi trazer essas reflexões aqui. Deixo aí algumas referências que eu utilizei para produzir essa apresentação. Deixo meu obrigada para vocês que estão aqui me ouvindo já há um tempinho.